impressionante como a busca constante pela perfeição drena nossa energia no dia a dia, não é mesmo? A gente costuma ouvir por aí que o perfeccionismo é uma qualidade maravilhosa, algo que impulsiona o sucesso. Mas, na real, frequentemente ele esconde um fardo gigantesco. Nesta nossa análise de hoje, vamos mergulhar fundo nas verdadeiras raízes neurobiológicas do perfeccionismo e entender exatamente como desativar essas garras invisíveis. E para construir a base de toda essa nossa explicação, o material de hoje vem de um livro simplesmente fascinante chamado Você Não É Seu Cérebro, escrito pelos psiquiatras Jeffrey Schwartz e Rebecca Gladin. A obra traz pesquisas geniais sobre neuroplasticidade e prova algo libertador. Nós podemos sim alterar o funcionamento do cérebro apenas direcionando a nossa atenção de forma consciente. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Número 1. A ilusão do perfeccionismo. 2. Mensagens cerebrais enganosas. 3. O ciclo da ansiedade. 4. Armadilhas do pensamento. 5. Os 4 passos. E para fechar, 6. O poder de errar. Certo, vamos começar. Parte 1. A ilusão do perfeccionismo. Para entender isso de verdade, a gente precisa olhar para o custo emocional real da coisa. As fontes trazem a história da Sarah, uma especialista em relações públicas. A experiência dela é brutal e se resume a uma frase forte. Se não fosse para ficar perfeito, ela simplesmente não faria. Isso mostra o quanto o medo de cometer erros levava a Sarah a uma procrastinação severa e a um estresse crônico. Dias inteiros se perdiam porque a sensação sufocante era de que qualquer esforço não estaria à altura. Prazos estourando, qualidade de vida no lixo, o perfeccionismo definitivamente não era um aliado, era uma ilusão completamente exaustiva. O que nos leva à parte 2, mensagens cerebrais enganosas. Aqui entra a grande virada de chave da neurobiologia moderna. O perfeccionismo não é um defeito de caráter ou um traço inato de personalidade. É simplesmente uma mensagem cerebral enganosa. Mas o que é isso na prática? Bom, é o cérebro gerando um alarme totalmente falso, gritando que se as coisas não estiverem absolutas e impecáveis, o fracasso é certo. Só que isso é mentira. É só uma mensagem falsa, gerada no automático e que não reflete a verdadeira identidade de ninguém. Então, a regra de ouro para internalizar é esta. O cérebro não é o nosso eu autêntico. Separar a verdadeira identidade desses sinais automatizados e reais é o primeiro e mais vital passo para tirar aquele peso absurdo de vergonha que o perfeccionismo carrega. Quando a gente percebe que é só o cérebro com um defeito no alarme e não a nossa essência humana falhando, tudo muda de figura. Seguindo em frente. Parte 3. O ciclo da ansiedade. O grande problema é que quando essas mensagens enganosas atacam, uma área específica chamada de centro de alerta do cérebro entra em pânico. Esse centro dispara um sinal de perigo totalmente sem fundamento que oprime o corpo de uma maneira avassaladora. Não estamos falando só de pensamentos ruins. É uma resposta biológica real e agressiva. Aquele aperto no estômago, suor frio, fadiga instantânea, o coração a 1000 por hora, além de um nível severo de ansiedade e tristeza. A sensação de perigo parece física e iminente. Diante de sensações tão horríveis, a reação natural é tentar fugir, e é exatamente aí que o ciclo da ansiedade se consolida. Existe uma tentativa desesperada de escapar desses sentimentos agudos, recorrendo a velhos hábitos, checar um trabalho repetidas vezes, planejar excessivamente, essas coisas. E a armadilha se fecha porque isso, de fato, acalma o alarme, oferece um alívio gostoso, mas momentâneo. O drama é que, ao fazer isso repetidamente, o cérebro aprende que o hábito perfeccionista foi o que salvou o dia, fortalecendo os circuitos neurológicos da ansiedade para a próxima vez. Parte 4. Armadilhas do pensamento. Com o ciclo da ansiedade fortalecida, a lógica simplesmente vai para o espaço. E as pessoas frequentemente caem em 2 erros graves. Primeiro, o pensamento tudo ou nada. Não existe meio termo. Ou o projeto é digno de prêmio ou é um fracasso humilhante. E o segundo é a catastrofização, que é prever um desastre absoluto a partir de um evento minúsculo. A pessoa acredita firmemente que um simples erro de digitação num e-mail de trabalho vai causar demissão sumária e ruína financeira. É literalmente o cérebro filtrando a realidade de forma irracional só para manter o estado de alerta ligado. Mas como a gente sai dessa? Parte 5. Os 4 passos. Felizmente, a ciência da neuroplasticidade entra como salvação, provando que dá para reprogramar o cérebro com um esforço consciente. Os 4 passos capacitam as pessoas a quebrarem esses velhos circuitos. Primeiro, renomear. Identificar claramente e na hora que se trata de uma mensagem enganosa. Segundo, reformular. Entender profundamente que a falha não é real,
é só o cérebro disparando alertas falsos. Terceiro, refocar. Em vez de ceder ao perfeccionismo, deve-se focar a atenção em algo saudável e produtivo, mesmo sentindo ansiedade. E quarto, reavaliar. Perceber que esses pensamentos exigentes não têm utilidade nenhuma. Usar esses passos com consistência invoca o chamado defensor sábio, uma espécie de guia interno, inteligente e cuidadoso, capaz de descartar sistematicamente essas mentiras. E para aplicar isso na prática, parte 6. O poder de errar. Romper hábitos profundos exige mais do que apenas pensar diferente, exige agir contra os próprios impulsos. A técnica da atenção plena progressiva significa entrar de propósito em situações que ativam as mensagens cerebrais enganosas. É, na verdade, a arte de tolerar deliberadamente o desconforto e o pânico inicial de não ser perfeito, usando o defensor sábio para apenas observar o corpo, sem ceder ao velho hábito. Parece contraintuitivo, mas funciona. Para causar um curto-circuito na ansiedade crônica dela, a Sarah começou a praticar pequenas infrações deliberadas no dia a dia. Coisas que fariam qualquer perfeccionista suar frio, como enviar um e-mail com erros de digitação de propósito. Dá até para imaginar o pavor. Ou dividir as compras do supermercado em 3 caixas separadas, apenas para testar a paciência. Ou ainda, entregar um projeto após revisá-lo apenas uma única vez. No início, claro, o centro de alerta do cérebro dela enlouqueceu. Mas, ao forçar-se a sentar com essa ansiedade absurda, em vez de tentar arrumar tudo obsessivamente, ela tirou o poder do perfeccionismo e quebrou o controle daquele cérebro mentiroso. Então, dar um pequeno passo em direção à imperfeição de propósito, hoje, pode ser o grande começo de uma mudança real. Provar na prática, no campo de batalha do dia a dia, que pequenos erros não são o fim do mundo, é o caminho para a verdadeira liberdade emocional. Deixar o perfeccionismo para trás exige a coragem formidável de abraçar o desconforto inicial. Sendo assim, fica a reflexão. Que erro pequeno e totalmente inofensivo a gente pode cometer hoje para finalmente silenciar esse falso alarme e retomar o controle das nossas vidas?